O Brasil inteiro sofreu um choque. As redes sociais explodiram com comentários de pessoas que assistiam ao programa ao vivo. Alguns diziam que era um milagre, outros tentavam encontrar explicações lógicas, mas ninguém conseguia negar. Algo grandioso tinha acontecido diante das câmeras. No palco, Luciano Huck ainda estava ajoelhado, respirando fundo, tentando recuperar o fôlego. Seus olhos estavam marejados e seu coração batia acelerado. Pela primeira vez, ele, o grande comunicador, não sabia o que dizer. Roberto Carlos o ajudou a se levantar, mantendo a calma de sempre. Sabe, Luciano, há coisas que a gente não precisa entender, só sentir. Deus se revela a cada um no seu tempo. Luciano passou as mãos no rosto, como se tentasse voltar à realidade. Olhou para a placa e descobriu que muitas pessoas ainda estavam emocionadas. Alguns choraram, outras olharam para o palco em estado de choque. O apresentador respirou fundo e começou a retomar o controle do programa. Bom, eu não sei o que foi isso. Eu não sei nem o que dizer. Mas eu sei que o que aconteceu aqui hoje mudou algo dentro de mim. A plateia aplaudiu de pé. Um som forte, uníssono, de pessoas que, mesmo sem entender completamente, sentiam que tinham acabado de presenciar algo que jamais esqueceriam. Nos bastidores, os técnicos reviam as imagens gravadas. Nenhuma explicação técnica justificava as características. A luz, o vento, o som. Nada tinha sido programado pela produção. Na internet, os vídeos do momento viralizaram. Especialistas tentaram analisar o ocorrido, mas ninguém conseguiu explicar com exatidão. E naquela noite, milhões de brasileiros dormiram com um sentimento diferente no peito. Para alguns era fé renovado, para outros dúvida, mas para todos uma certeza. Algo extraordinário aconteceu ao vivo, diante de todo o país. E Luciano Huck? A partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Nos dias que se seguiram, o Brasil inteiro só falou de uma coisa: as características sobrenaturais ao vivo no programa de Luciano Huck. Jornais, sites e programas de TV reprisavam o momento em que a luz misteriosa apareceu no palco. Os cientistas tentaram encontrar explicações, mas não havia falha técnica, não havia truque de iluminação. O próprio diretor do programa confirmou: nada estava programado. Enquanto isso, Luciano Huck não conseguiu esquecer o que sentiu naquela noite. Algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que procurar respostas que a ciência ou o entretenimento não lhe podiam dar. Ele passou a receber milhares de mensagens de pessoas dizendo que sentiram a mesma presença de Deus enquanto assistiam ao programa. Pessoas relatavam que milagres aconteceram em suas vidas desde aquele dia. Doentes que estavam há anos sem esperança relacionavam curas inexplicáveis. Famílias que foram destruídas e encontradas em reconciliação. A comoção foi tão grande que Luciano decidiu fazer algo que jamais imaginou: chamar Roberto Carlos novamente para falar sobre fé, ao vivo, para todo o Brasil. Na semana seguinte, o programa começou diferente. Sem os efeitos grandiosos, sem as piadas habituais. A câmera focava um Luciano Huck visivelmente diferente. Mais sério, mais introspectivo, ele respirou fundo e disse: na semana passada algo aconteceu aqui, algo que eu não sei explicar, mas que mudou minha forma de ver o mundo. Recebi milhares de mensagens e percebi que não fui o único impactado. A plateia ficou em silêncio. Todos queriam saber o que ele diria em seguida. Hoje eu convidei novamente um grande amigo, um homem que já viveu experiências com Deus e pode nos ajudar a entender o que aconteceu. Senhoras e senhores, Roberto Carlos. O público explodiu em aplausos. O cantor entrou no palco, usa novamente seu tradicional terno azul, com um olhar tranquilo e um sorriso sereno. Ele se sentou ao lado de Luciano, que o olhou nos olhos e perguntou: Roberto, o que aconteceu naquele dia? O cantor sorriu e respondeu: Luciano, o que aconteceu foi simples. Deus quis mostrar o que está aqui,
que está em cada um de nós. Às vezes buscamos explicações para tudo, mas Deus não precisa ser explicado. Ele só precisa ser sentido. A plateia aplaudiu, mas desta vez era diferente. Não foi uma comemoração simples, foi um aplauso de quem sentiu algo maior acontecendo. Luciano Huck respirou fundo. Eu nunca pensei que diria isso, mas eu senti Deus naquele dia. A plateia ficou em silêncio por um instante, depois explodiu, em aplausos novamente. Muitos choravam. E naquela noite, milhões de brasileiros assistiram em casa, sentiram algo diferente. Não era apenas um programa de TV. Era o começo de algo maior. A entrevista continuou, e o clima no estúdio era quase místico. A plateia ouvia cada palavra com atenção, como se esperasse uma resposta definitiva para o que aconteceu na semana anterior. Luciano Huck, ainda visivelmente abalado, olhou para Roberto Carlos e perguntou: Mas, Roberto, e se tudo isso tiver sido apenas uma coincidência? Se foi apenas um efeito de luz, uma falha técnica? A gente quer acreditar, mas como ter certeza? O cantor convidou de leve e respondeu: A fé não precisa de certezas, Luciano. Ela existe exatamente porque algumas coisas não têm explicação. A plateia aplaudiu, mas havia um clima de dúvida no ar. Alguns acreditavam que tinham presenciado um milagre. Outros, que talvez tudo não passe de uma ilusão. Nos dias seguintes, as redes sociais ficaram divididas. Alguns diziam que sentiram algo sobrenatural. Outros alegavam que tudo estava armado para gerar audiência. Especialistas analisaram as imagens, tentando entender se havia truques, mas nada foi comprovado. Porém, algo estranho aconteceu. O vídeo original do evento começou a desaparecer misteriosamente da internet. Canais que foram repostados à cena alegaram que seus arquivos estavam protegidos. Algumas pessoas disseram lembrar de detalhes diferentes do que realmente aconteceu. Teorias surgem a surgir. Teria sido um evento divino? Ou apenas uma manipulação da mídia? Luciano Huck nunca mais falou sobre o assunto. Em entrevistas futuras, sempre desconversava quando perguntavam sobre aquela noite. E Roberto Carlos? Quando questionado sobre o ocorrido, ele apenas sorriu e disse: Algumas coisas não precisam ser explicadas, tão vívidas, mas a pergunta no ar: o que realmente aconteceu naquele palco?